Olá, bom dia para você de casa, você que está aí ligado na tela da Tati Band Litoral. Fica por aí, senta no sofá, começa agora mais uma edição do Nossa Cidade. A TV Tati Band abre espaço agora na grade de programação para um bate-papo nas manhãs, no fim de semana, para você conhecer autoridades, políticos aqui da nossa região, das 9 cidades que compõem a Baixada Santista. Hoje eu recebo aqui nos estúdios Tati Band Litoral, prefeito eleito da cidade de Mongaguá, Paulinho Wiazowski. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao Nossa Cidade. Bom dia, João, bom dia a todos vocês que estão assistindo a Tati Band Litoral. Para mim é um grande prazer estar aqui, eu me sinto muito à vontade. Sabe que a Band sempre me acolheu com muito carinho, a TV Tati aqui sempre foi uma grande parceira da cidade de Mongaguá. Eu fico muito feliz. Inclusive, João, a gente estava até comentando antes de começar o programa, Sim. As pesquisas que foram feitas por Exato. vocês, deu certinho. Todas as pesquisas que foram realizadas, e aqui eu agradeço muito o Instituto, que é um instituto sério, Maurício Juvenal, da Badra, fez uma pesquisa séria, idônea, com muita lisura, com muita competência. Isso demonstrou que realmente o cenário das cidades, de todas as cidades, refletiu o que a Badra realmente falou no período eleitoral. É isso mesmo, e a gente fica aqui na torcida porque o nosso trabalho é levar a melhor informação a você, telespectador. E este ano, né, Paulinho, foi um ano diferente porque teve as eleições municipais, eleições essas que marcaram de fato a história de cada uma das cidades, né? E aí, para começar falando, antes de fato o TRE aprovar lá que Paulinho Wiazowski de fato é prefeito eleito na cidade, tu teve uma questão ali, depois da eleição, ainda de ficar na expectativa. Como é que foi esse período da campanha, ser eleito, mas ainda ficar ali no aguarde, até então, de fato, agora ser o prefeito reconhecido eleito na cidade? João, foi um período de muita expectativa, foi um período que nós tivemos que ter uma força muito grande, até para que a gente pudesse dar a satisfação necessária que o eleitor estava querendo, porque a partir do momento que nós tivemos a maior votação da história da cidade de Mongaguá, uma votação expressiva, ganhamos praticamente em todas as urnas, né? Uma votação que realmente nem nós esperávamos. Eu tinha pesquisa na mão, sabíamos que a gente estava numa situação muito boa em termos de como a cabeça do eleitor estava se comportando naquele momento, mas nós não esperávamos que as ruas falassem desse modo. Terminada a eleição, nós vivemos aí ontem, praticamente, com a decisão do TRE, uma decisão que, depois de 30 dias da eleição, acabou consagrando e nos deu a legitimidade necessária para que a gente pudesse ser coroado como prefeito eleito. A democracia valeu, as ruas falaram, o Poder Judiciário aí teve todo esse sentimento do direito ser respeitado, né? Eu agradeço muito a Justiça, né? A Justiça ela nos deu agora toda essa legitimidade que foi importante. E foi um período, João, que eu sempre falo, a gente acaba compartilhando isso com a equipe de trabalho, Sim. compartilhando isso com a família. Era uma coisa, sabe, era um sentimento, a gente viveu momentos difíceis, porque passou um filme na minha cabeça, João. Uma aflição total, Não, né? Passou um filme, passou 2012. Em 2008 eu fui prefeito, em 2012 eu fui reeleito, por uma questão dos painéis, eu tive o meu mandato cassado. Então você imagina, depois de 12 anos, nós voltando a disputar novamente um processo eleitoral e eu passar novamente fatos semelhantes que eu passei há 12 anos atrás. Foi uma aflição, foi uma angústia muito grande, mas eu sempre tive comigo, João, uma coisa, eu sou um cara, acredito muito em Deus, acredito numa coisa chamada destino e acredito numa coisa que é fundamental, trabalho, trabalho, trabalho. Quem trabalha vai colher bons frutos. E eu nunca deixei de acreditar não só na justiça, como nunca deixei de acreditar nesse nosso ideal, na busca de uma Mongaguá diferente e na busca de conscientizar o eleitor, a população de Mongaguá, que a volta do Paulinho seria muito importante para um projeto de cidade, para que Mongaguá voltasse a ser uma cidade protagonista na região. Paulinho, como é que foi o seu ingresso no mundo político? Você gostava, já tinha esse objetivo de chegar a ser prefeito, ou a prefeitura, na verdade, foi galgando ali o seu espaço? Como é que foi para o Paulinho chegar até onde chegou? Eu sempre trabalhei na vida, João, com muito planejamento, né? Eu tenho algumas coisas que me movem, a inovação, a inspiração, o impacto. Eu me dei muito bem na política porque eu sou uma pessoa que tento me reinventar a cada momento. Eu entrei na política com 24 anos de idade, fui vereador muito cedo, fui vereador em 96, aí fui reeleito vereador em 2000. E quando eu fiz 8 anos
como legislativo, eu sempre falei que a gente não pode ficar estacionado, a gente tem que ir sempre em busca. Eu brincava até com os vereadores mais antigos, pessoas que já tinham 3, 4 mandatos, falava, um dia eu vou ser prefeito da cidade. E o pessoal até falava, mas Paulinho, para prefeito da cidade, você tem que ser nascido na cidade. Aí um dos falava, você tem que ser filho da terra. Eu até falava, filho da terra é minhoca. Né? Então, acho que a gente tem que ter a capacidade de articulação e o desejo de ir em busca de um cenário. Depois de 8 anos como vereador, disputei minha primeira eleição como prefeito em 2004, perdi por 1.000 votos, disputei a segunda em 2008, ganhei em 2008, fui reeleito em 2012, aí saí da política um pouco, fui administrar vice-provedor da Santa Casa de Santos, presidente do Plano de Saúde. E aí, essa questão de prefeito, João, não é um desejo pessoal, é a vontade de um grupo. Você constrói todo um cenário, toda uma realidade. Devido ao trabalho referente feito, né? E aí surgiu essa novamente oportunidade de eu ser prefeito da cidade. Isso foi muito importante, fiquei muito feliz com isso. Mas, ao mesmo tempo, João, quando a gente fala da questão de como surgiu a minha vida política, eu tenho na política um ideal de vida. Eu sou um estudioso da política, João. Eu não só faço política, como faço ciência política, gestão pública. Eu tenho uma questão acadêmica dentro de mim. Não é status nem querer aparecer, não. Eu tenho uma trabalho questão de verdade. É uma coisa que me faz bem. Tem aqueles que gostam, né? Gostam de pescar, gostam de praticar. Eu gosto de fazer política. Política me faz bem. Política é uma coisa que eu levanto de manhã com essa vontade. A gente gosta de gente. Eu acho que é pela política que você tem o único mecanismo de transformar a vida das pessoas, é pela política. Eu sempre tive essa vontade de ajudar, de transformar a vida das pessoas, de contribuir, de um modo geral, não só para a minha cidade, mas deixar um legado, contribuir para as próximas gerações. Eu acho que nós temos que cada vez mais despertar, principalmente nos jovens, e até na sociedade, de um modo geral, o quanto é importante a política na vida das pessoas. E a abstenção esse ano foi muito né? Grande, foi maciça. A gente grande. Percebeu que a população está meio que descrença, né, sobre a questão política. Mas eu volto já na questão política com o Paulinho Viazovski aqui, porque eu queria saber, na verdade, Paulinho, o que representa na tua vida 2 nomes, Dona Anice e Sr. Paulo. Muito. Eu sempre falo que o meu pai e minha mãe, o meu pai foi um grande referencial para mim, de um homem honesto, de um homem trabalhador, de um homem que sempre teve a família acima de tudo, sempre teve um orgulho da pátria. Meu pai sempre falava assim, olha, a gente tem que ser patriota, a gente tem que amar o Brasil, tem que morrer pela família e tem que ser uma pessoa honesta, trabalhadora. Então, meu pai foi uma referência para mim, como corretor de imóveis, como empresário da construção civil. Meu pai não tinha sábado, não tinha domingo, porque o ramo imobiliário faz com que a gente trabalhasse muito aos finais de semana, né? Para atender o turista que vinha para comprar. Então, meu pai foi uma grande referência na minha vida, como um homem batalhador, dedicado. Ele sempre teve muito orgulho dos filhos, né? Sempre teve muito orgulho dos filhos. Então, meu pai e minha mãe me deram os valores, os princípios e a educação necessária para que eu pudesse chegar aqui hoje, sendo essa pessoa bem-sucedida, sendo um bom avô, um bom pai, um bom irmão, um bom amigo. Eu sempre tenho defeitos, João, todos nós temos. Todos temos, né? Mas eu sempre tentei cada vez mais ser um ser humano melhor. Agora, Paulinho é caseiro? O prefeito é caseiro? Ou ele gosta mais da muvuca, da rua, de estar com o povo? Ou gosta mesmo assim, puxa, preciso tirar um tempo, preciso ir para casa, respirar, fazer aquele café, faz café? Eu gosto de cozinhar, viu, João? Temos aqui eu gosto muito de prefeito cozinhar, gastronômico? Gosto muito de cozinhar. A parte da gastronomia me faz ter esse sentimento de poder relaxar um pouco. Gosto de cozinhar. Sou caseiro até a página 2, João. Tá. Eu fico muito em casa porque eu gosto de cozinhar, gosto de ficar com a família. Momento de lazer ali com quem você ama de fato. Eu não sei ficar sozinho, João. Eu não sei. Quando eu estou em casa, a minha casa tem que estar toda iluminada. Não sei ficar sozinho, né? Eu tenho que estar entre amigos, entrar com Eu gosto muito desse relacionamento. Eu sozinho parece que eu estou meio triste. Eu não sou uma pessoa solitária, não. Eu gosto de amigos. Juntar a família gosto na mesa, de casa fazer cheia. aquela resenha com os amigos e a família. Agora, o Paulinho, quem são na vida de Paulinho, o prefeito eleito de Mongaguá? Cris, Tiago, Rodrigo, Ana, Sophie, Samuel e Liz. Olha, João, você sabe que Mongaguá tem um prefeito Jorão, né? A gente se emociona muito. E principalmente tudo que eu passei, cada vez mais, quando eu vejo
a Cris, os meus filhos, jamais eu teria essa carreira que eu tive ao longo de 30 anos quase de vida pública se eu não tivesse a Cristina ao meu lado, que ela pudesse entender os meus sonhos, os meus desejos, as nossas vontades. Nós construímos tudo isso com muita união, né? Com os meus filhos. A gente tem um compartilhamento de ideias, de sonhos em conjunto. Eles são tudo para mim. A família que eu tenho, eu agradeço a Deus a todos os dias pela família. Agradeço muito, eu sou uma pessoa que tem uma espiritualidade muito grande, de ter colocado na minha vida 4 netos, Ana Clara, a Sophie, a Alice, o Samuel. Essas crianças me dão a motivação, o entusiasmo de cada vez mais eu possa dar um futuro melhor para eles. Nós estamos aqui batendo um papo, conversando e conhecendo um pouquinho mais o prefeito eleito de Mongaguá, Paulinho Wiazowski. Para aqueles que acham que o político é aquele figura dura, que está à frente de uma cidade, tem um ser humano por trás de cada um desses gestores das cidades. Paulinho está aqui hoje, não me deixa negar sobre esta questão que eu sempre acreditei, que por trás do gestor sempre tem um humano. E eu acho que é isso que faz o diferencial, né, prefeito? Porque você está lidando com pessoas na cidade, você está administrando uma cidade, você mexe com a vida de cada um daqueles cidadãos e outros, os que vêm visitar a sua cidade também, né? É necessário ter essa dose de humanidade, de olhar com um outro olhar para o próximo, não com o olhar de sou prefeito e haja o que houver, vou passar a máquina por cima. João, cada vez mais nós temos que ter uma cidade inclusiva, nós temos que ter um gestor público que tenha intuição, que tenha um sentimento de humanização, de acolhimento. Eu acho que você administrar com a razão é importante, mas quando você administra com o coração, com a emoção, você vai fazer um outro tipo de governo. Você vai fazer um governo mais acolhedor, você vai fazer um governo mais para aquela população que necessita um sistema de saúde mais eficiente, uma educação de qualidade, um serviço público melhor. Então eu sempre falo que quando a gente tem esse sentimento, quando você age com o coração, talvez você erre menos. Agindo com o coração, você erra menos. Muito bem. Este é Paulinho Wiazowski aqui no Nossa Cidade na manhã de hoje. Olha, vou fazer um rápido intervalo, vamos recompor as emoções e na volta, é claro, o assunto também tem que ser política. Vamos saber os planos de Paulinho para a cidade de Mongaguá, o que vem por aí, se o trabalho já começou na cidade. Já já a gente volta com o Nossa Cidade. Fique por aí, é rapidinho e a gente está de volta. E o Nossa Cidade já está de volta na tela da Tati Band Litoral. Para você que está chegando agora, fica aí no sofá, presta atenção. Alô, a Mongaguá, hoje especial, meus amigos de Mongaguá, porque hoje o espaço está aberto aqui para o prefeito eleito da cidade, Paulinho Wiazowski, que no primeiro bloco emocionou a gente, contou um pouquinho de sua história, um pouquinho de quem é o verdadeiro Paulinho Wiazowski, além de ser gestor da cidade, o prefeito que vai, a partir de 2025, comandar Mongaguá. Eu acho que, Paulinho, inclusive, que a cidade de Mongaguá ela é especial. Todo mundo sabe, eu sou católico, independente de religião, enfim. Mas eu adoro passar na estrada e ver a imagem. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida chegando ali. É uma cidade abençoada, a gente já se sente acolhido. Não que eu sou devoto, fervoroso, mas eu acho que é importante. E isso o senhor falou no bloco anterior, né? De ter uma religião, ser família. Acho que esse é o caminho que tem que ser construído. Para 2025, o trabalho começa em janeiro ou já começou com a graça de Deus? Não, o trabalho começa agora, João. Na realidade, o trabalho ele não é questão nem que começa, ele continua. Porque nós tivemos uma pré-campanha, a campanha, toda a pré-campanha e campanha já é o fato de você acabar moldando a equipe naquilo que tem que ser feito a nível de governo. Sim. Né? Desde a elaboração do plano de governo. Terminada essa fase de eleição até a posse, você tem 60 dias aí de um governo de transição. Exato. Você tem 60 dias que você tem que preparar a equipe,
formar um bom corpo técnico, porque a gente acaba assumindo a prefeitura, João, no dia 1º de janeiro. Pegamos uma aeronave em pleno voo, principalmente onde nós temos uma cidade de 64 mil habitantes, e em janeiro você vai ter 150, 200 mil pessoas frequentando a cidade de Mongaguá. Então você tem que pensar em toda essa questão de bem-estar e de governabilidade nesse período. Então, nesses 60 dias, a gente mantém toda uma estrutura muito bem organizada, com planejamento, para que a gente possa preparar a equipe, fazer esse governo de transição de forma republicana, bem democrática, tendo as informações necessárias para que a gente assuma o governo e possa já, nos primeiros dias, ter as ações efetivas, tendo a governabilidade necessária para colocar a prefeitura numa rota de um governo de resultados. O senhor falou que vai dar continuidade ao trabalho que já existe na cidade. O senhor também já foi prefeito de lá. Na sua visão, o que foi feito naquela época em que o senhor assumiu a prefeitura, que pode continuar ou que pode melhorar, ou que pode ser mudado drasticamente, que não deu certo de repente, foi uma tentativa? Tem alguma coisa do passado que o senhor vai retomar, já tem em mente, ou governo novo, tudo novo? Eu sempre fui um político, João, que nunca tive o hábito de olhar no retrovisor. Eu acho que governar com ódio, com rancor, com mágoa, alguma perseguição, olhar no retrovisor, você não faz um bom governo. Você tem que sempre olhar, constatar o presente e planejar o futuro. Uma coisa que eu sempre tive como direcionamento na minha vida, na hora de construir a governabilidade ou fazer uma gestão pública de resultado, é você montar uma boa equipe e ter o aparelhamento da máquina pública. O que talvez será muito importante nós criarmos nesses próximos dias de governo é o aparelhamento da máquina pública para que a gente possa dar o suporte necessário, não só aos funcionários públicos municipais, mas a equipe que vai entrar conosco na prefeitura, em ter um ambiente físico adequado, ter uma estrutura de trabalho que possa dar toda a retaguarda necessária das pessoas poderem realizar o serviço que a gente tem para cada um deles. Então, o aparelhamento da máquina vai ser muito importante. O senhor falou, inclusive, que em janeiro praticamente dobra a população da cidade, né? Tem o que em mente para a questão do turismo e geração de renda, emprego e segurança? Eu queria que o senhor falasse desses pilares, porque eu acho que para agora, então, que vai chegando aí verão, a temporada, muita gente deve estar preocupada. Por quê? O turismo atrai o investimento, a economia mexe bem ali nesse momento. Quais são os planos para Mongaguá neste período agora? Acho que no período da temporada, que é um período que a cidade se torna um cartão postal, né? Vem pessoas do estado inteiro, Exato. O pessoal gosta da praia, gosta do litoral, a proximidade, os valores são acessíveis. Então, o que a gente se preocupa? Primeiro, com uma cidade segura, né? A cidade tem que ter um sistema de segurança importante. Você tem que ter uma cidade com uma infraestrutura em termos de saúde importante também, porque às vezes as pessoas vêm aqui, acabam tendo algum problema de saúde, você tem que dar essa retaguarda necessária. Você tem que ter uma cidade com uma infraestrutura adequada. A praia limpa, a coleta de lixo, toda uma infraestrutura que as pessoas vão para Mongaguá, sintam uma cidade prazerosa, uma cidade com uma infraestrutura, uma cidade que possa atender a expectativa. Eu sempre falo que as pessoas que vêm para cá querem ter a queima de fogos, quer ter o show de verão, né? Quer passar momentos importantes, principalmente nessa virada do ano, né? Então, a gente vai tentar, junto desse governo de transição, proporcionar tudo isso. A queima de fogos, o show de verão, uma cidade segura, uma praia limpa, uma cidade prazerosa para que possa criar. Para quem já tem o imóvel, ficar contente. Para aquele que não tem o imóvel, vai vir numa casa alugada, criar a expectativa de um sonho. Então, o dia que eu tiver condições de comprar o imóvel, eu vou comprar na cidade de Mongaguá, que é uma cidade prazerosa, uma cidade gostosa, é uma cidade que tem uma diversidade muito grande. Nós não temos só a questão da praia, nós temos o turismo rural, nós temos uma plataforma de pesca, nós temos o Poço das Antas, Exato. Nós temos uma diversidade muito grande para que as pessoas possam vir e passar momentos memoráveis na cidade de Mongaguá. E essa zeladoria, é claro, não fica só na temporada, né, prefeito? O senhor vai manter a cidade em ordem pelo teu mandato. Então. Não. É que e é fácil fazer isso, né? Essa sazonalidade, João, faz com que a gente aumente e diminui a quantidade do serviço, mas é um serviço público constante. É um serviço público que você tem que manter toda hora muito bem ativado, toda hora muito bem elaborado, para que a cidade possa crescer de uma maneira harmoniosa, né? Então, o serviço público não para. O que para é o volume, é o aumento desse tipo de serviço que você tem que ter num determinado tipo de momento. Você tem
10 caminhões fazendo a coleta, um outro tipo você vai ter 15. Depois você volta para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Mas agora a gente se preocupa muito com a temporada de verão. Como é que vai ser o diálogo, prefeito? Porque não só a cidade não vai conseguir viver só do turismo, né? A gente sabe que é, de fato, praia, muita gente fala, Mongaguá, Praia Grande, as cidades litorâneas vivem do turismo. Mas a gente sabe que o turismo só não faz a ignição da máquina da economia. O diálogo, prefeitura, estado e o governo federal vai ser mantido? O senhor tem uma previsão ou já tem algo já alinhado com os deputados, os representantes aqui da Baixada Santista para ajudarem também a alavancar Mongaguá? Não, sem dúvida. Eu acho que a nossa experiência de gestão, a nossa experiência administrativa, como já fui um prefeito, hoje sobra muito pouco, João, para o investimento. Do nosso orçamento, a gente tem 10% para investimento, o resto é tudo custeio. Se nós não tivermos uma boa articulação com o governo federal, com o governo do estado, com os deputados que mandam emendas para a cidade, a gente perde a capilaridade de fazer com que a coisa desenvolva em termos de investimento, em termos de crescimento. Então, nós vamos manter esse bom relacionamento, manter essa articulação política que é necessária, ao mesmo tempo, ter todo um trabalho de vender a cidade, né? Mongaguá tem que voltar a ser uma cidade protagonista. Inclusive, eu estava falando até há pouco tempo aqui nos bastidores o quanto é importante nós divulgarmos a cidade, né? Tem pessoas que às vezes não conhecem, tem pessoas de Santos que não conhecem Mongaguá, né? Então, a gente tem que ter esse turismo forte o ano inteiro, que é o turismo religioso, o turismo de negócios, o turismo de eventos, o turismo esportivo. Então, quando você tem um calendário turístico o ano inteiro muito bem elaborado, muito bem definido, você tem também uma construção civil forte, que é uma outra forma de geração de emprego e renda. Então, turismo, construção civil e o comércio fortalecido. E uma outra coisa, João, que é importante nós frisarmos aqui, com a privatização da rodovia, com a criação da terceira pista, eu acho que Mongaguá ela se torna uma cidade geograficamente importante, em questão de atrair empresas que trabalham com logística, porto seco. Então, nós vamos criar um outro tipo de desenvolvimento econômico para que a gente não fique muito refém dessa sazonalidade que hoje nós vivemos em relação a uma temporada de verão. E é viável para Mongaguá? Tem espaço, Mongaguá tem áreas, Mongaguá é viável, Mongaguá é uma cidade, como toda cidade da Baixada, é uma cidade totalmente plana, uma cidade que tem ainda uma diversidade muito grande e um potencial enorme de um desenvolvimento econômico alternativo para que a gente possa criar emprego e renda, independentemente de uma temporada de verão ou de um feriado prolongado. Não dá para a gente fugir também, prefeito, da questão do assistencialismo. A gente sabe que muitas famílias precisam, carecem de uma assistência. Como é que tem essa visão para o prefeito que vai assumir em 2025, Paulinho? Eu sou totalmente adepto que a política assistencialista ela tem que ter um prazo determinado. Quando você não tem um prazo determinado para uma política assistencialista, você torna com que uma boa parte da sociedade entre numa zona muito grande de se acomodar, né? Então, num determinado momento, a gente tem que ajudar as pessoas. Eu sempre falo o seguinte, que num determinado momento a gente tem que dar o peixe. No outro momento, a gente tem que dar a vara. Você dá a vara para depois dar o peixe. Então, assim, o que eu falo, João? Eu acho que é muito importante nós criarmos mecanismos de políticas públicas onde você faz com que a pessoa possa se capacitar. Um exemplo, dentro do nosso social, às vezes a pessoa precisa de uma cesta básica, precisa de uma ajuda, de uma conta de água, para uma conta de luz, mas ao mesmo tempo que a gente faz esse tipo de política assistencialista, nós damos a oportunidade das pessoas fazerem um curso de cabeleireiro, de corte e costura, de eletricista, de encanador, para que a gente possa ingressar, ter a oportunidade das pessoas se qualificarem para ingressar no mercado de trabalho, dando a elas a oportunidade de depois ter o seu emprego, ter a sua dignidade, que é muito importante. Emprego é questão de dignidade. Se tivesse tempo, nós ficaríamos aqui, invadiríamos o horário do almoço, ia batendo papo, resenha com os prefeitos aqui. É muito legal, importante para você de casa também conhecê-los um pouquinho melhor, aqueles que vão gerir as cidades no próximo ano. Hoje, Paulinho Wiazowski, de Mongaguá, conosco aqui. A última pergunta, porque o nosso programa está acabando, prefeito, eu faço a mesma pergunta para todos. A gente colocar Paulinho num espelho, Paulinho olhar para o Paulinho, de Paulinho para Paulinho, quem é Paulinho Wiazowski? João, Paulinho Wiazowski é um cara sonhador, é uma pessoa que tem um sentimento muito grande de fazer com que tenhamos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade de mais oportunidades. Eu acho que a minha vida inteira, João, eu tive que as pessoas têm que ter a oportunidade. E é pela política que a gente constrói essa oportunidade. E cada vez mais, João, eu falo que olhando do Paulinho para Paulinho, a gente tem que se reinventar. A gente tem que cada vez mais dar o nosso melhor, né? E nós nunca podemos perder uma coisa.
o poder acaba ludibriando as pessoas. Nós não podemos deixar com que o poder faça com que a gente não continue sendo uma pessoa humilde, educada, sensível e que você possa cada vez mais ser um instrumento de modificar a vida das pessoas. Valores e princípios, tá dito aí por Paulinho Wiazowski. Que na próxima traga um prato de comida, como fala a Fatioli durante a semana, um prato salgado, um docinho, para nossa resenha ficar um pouquinho mais agradável do que já foi. Até a próxima. Boa sorte e sucesso. Obrigado por tudo. Olha, assim a gente encerra o Nossa Cidade. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Bom final de semana e a gente se encontra na próxima edição. Tchau, juízo!